Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Motivo de alegria estar aqui nessa noite e poder dividir a palavra que o Senhor colocou em meu coração com a igreja. Eu queria convidar a amada igreja para que a gente pudesse estar abrindo nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 25. Mateus 16, 21 ao 25. Todos acharam? E diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Quando eu estava pedindo a palavra do Senhor, nesses dias, o Senhor, ele brotava no meu coração algo lindo nessa palavra: negar a si mesmo. E era isso que eu queria trazer para a igreja. Se a gente voltar uns textos anteriores, no mesmo capítulo 16, se a gente voltar até o 13, a gente vai ver naquele momento ali agora, o Senhor entrando em Cesareia de Filipe, cidade de César, governada por Filipe. E quando ele ali entra agora, ele começa a interrogar os seus discípulos, ao que a multidão, os homens daquele local, diziam ser o homem, o filho do homem. E ali agora o Senhor, ele conversando, ali agora interrogando os seus discípulos, ele vai escutar dos seus discípulos que uns diziam que ele era João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E ali agora, diante daquele momento ali agora, ele pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? E a gente vai ver ali agora, naquele momento, Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos altos céus. E quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor, a gente vai ver que nesse momento era o auge do ministério de Jesus. Jesus, para ele dar o segundo passo entre os seus discípulos, ele precisava dessa afirmação de Pedro. Por quê? Porque o que Jesus tinha para falar para eles, e predizer a sua morte, que foi o texto que a gente leu inicial, a gente vai ver que o Senhor precisava que os discípulos não vissem ele como qualquer um, como apenas mais um profeta, como um homem que era bom, mas não era o melhor. E aquela afirmação de Pedro, ali agora, entendendo que ele era o Cristo, deixava aquele ministério preparado para que o Senhor agora viesse dizer o que veria sobre a sua vida e o que aconteceria sobre eles. A palavra diz no versículo 21 em diante que o Senhor começa a predizer a sua morte. Ele diz que ia precisar voltar para Jerusalém, ia passar muitas necessidades com os anciãos que iriam lhe perseguir, iria morrer, mas também iria ressuscitar.
E quando a gente fica meditando nessa palavra, a gente vai ver que no versículo 22, Pedro ele se atemoriza com aquela situação. Pedro se vira para o Senhor e repreende Jesus. Que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum iria acontecer. Quando a gente lê esse texto, a gente vai ver que Pedro foi totalmente contra o objetivo que Jesus tinha para a sua vida. Mas quando a gente medita no texto, a gente vai ver que aquela atitude de Pedro tem sido uma atitude comum nos dias de hoje. Era uma atitude de amor, de quem se encontrou com Jesus e que não queria perder ele por nenhum momento. Então, quando o Senhor disse que iria morrer, ele se encontrou com Jesus e disse: não, Senhor, de jeito nenhum. Tu precisa estar em nosso meio. O mundo precisa estar na tua glória. O Senhor precisa estar derramando a tua graça sobre nós. E a gente vai ver uma dura palavra do Senhor no versículo 23, onde Jesus assim responde: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Quando eu meditava nessa palavra, o Senhor, a princípio aqui, ele destacava em mim 3 coisas. Primeira coisa, ninguém faria Jesus perder o foco da missão que ele veio cumprir aqui na terra. Jesus, ele tinha uma missão para cumprir. E não tinha parente, não tinha amigo, não tinha ninguém que viesse desfocar aquilo que Deus tinha colocado em seu coração. Estava nele. É por isso que ele não entende aquela fala de Pedro. A segunda coisa é que Jesus, ele não insinua que Pedro está possuído. Ele não insinua. A questão é que Jesus, ele ouve as palavras de Pedro e ele entende que aquelas palavras eram as mesmas que Satanás um dia usou com ele. Aquela palavra de Pedro facilitava o propósito. Está entendendo? Jesus agora não precisava morrer, ficava no mundo e a gente continuava o quê? Pecador. Se Jesus escuta Pedro, a gente estava perdido. Se o Senhor escuta Pedro, não tinha salvação para nós. Estávamos perdidos. E aquela fala de Pedro, quando ele fala, o Senhor lembra que Satanás tinha usado aquela palavra contra ele. É por isso que o Senhor fala, e quando a gente vai lá para Mateus 4, a passagem onde Jesus foi tentado pelo diabo, o versículo 4, do 8 ao 10, fala assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Como é que é isso? Se tu queres glória, Senhor, eu te dou a glória. Tu só precisa me adorar. Tu não precisa morrer, descer a terra e sofrer para esse povo. Entende como Satanás tenta o tempo todo sujar o plano? Sujar o propósito que Deus tinha colocado no coração de Jesus? É por isso que essa palavra, ela vai de encontro com o que o Senhor tinha como propósito para trazer aqui à terra. E o versículo 24 agora, o Senhor agora trata com todos que ali estão. Com todos os seus discípulos. O Senhor diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar não é abrir mão. Negar não é desistir. Negar é se submeter ao propósito. É cumprir aquele propósito, mesmo que ele cause sacrifício. É renúncia. É acreditar naquilo que foi colocado no coração. Quando ele diz: tome a sua cruz,
Aqui agora o Senhor ele está falando de duas situações. Primeiro, da cultura romana na época. Porque a cultura romana na época, eles diziam que aqueles que mereciam morte e cruz teriam que carregar a sua cruz até o local da crucificação. Então o Senhor, vendo ali aquela situação, ele diz primeiro que aquele que quiser seguir ele, passará também pelaquela cruz. Vocês estão preparados para passar pela cruz que eu vou passar, para carregar sua cruz? E o que é que essa cruz significa? Significa vergonha. Significa tormento. Significa martírio. Significa rejeitar o mundo, a sua própria vontade. Vocês estão preparados? O Senhor ali questionava eles. Para passar por essas coisas, por meu nome. Vocês não encontrarão um caminho melhor que o meu. Não tem como me seguir e não passar pelo que eu passei. E quando o Senhor ali agora, ele traz essa situação, negar, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Seguir a Ele, sabe o que é? Passar por tudo que Ele passou, sem perder a sua virtude. Suportar tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas costas, sem deixar as suas virtudes ser atribuída pelo pecado. É você entender que tem um mundo que quer lhe matar, e você mesmo assim entender que você tem que derramar amor por ele, que você tem que se sacrificar por ele, que você precisa se doar por ele, derramar graça por ele. Mas como é isso? Ele me odeia. Mas você precisa ter as minhas virtudes. Você precisa sustentar aquilo que eu passei. O mundo me odiou, mas o que eu derramei sobre ele foi a minha graça, foi o meu amor, foi o meu espírito, foi a minha salvação. E eu começava a meditar sobre essa palavra, porque essa palavra, ela ardia no meu coração, ao ponto de me perguntar se eu realmente estava no caminho dessa cruz. Se verdadeiramente nós estamos nesse caminho, passando pela cruz de Cristo. E ele me levava a entender o que a vida daquele que decide seguir essa cruz de Cristo passa. E como deve seguir. E o primeiro ponto que ele me levava a entender é que o caminho deixado por Cristo não tem espaço para atalhos. O caminho deixado por Cristo, ele não tem espaço para que eu crie uma situação e venha encurtar esse caminho com ele. Sabe, esse pensamento, a gente leva muito para um sistema onde a gente depende de um GPS. Quando a gente depende dessas coisas, a gente usa e a gente quer um caminho mais fácil para chegar em determinado lugar. Muitas vezes, usamos atalho também na empresa para alcançar um cargo. Usamos atalhos, às vezes, para cumprir um compromisso. Porque se eu for para um determinado local, eu não vou chegar a tempo. Mas para chegar nos altos céus não tem como pegar atalho. Para chegar, o Senhor não tem preparado seus filhos para pegar atalho. O Senhor tem preparado eu e você para cumprir o caminho. Ele tem nos preparado a todo tempo, dizendo tudo aquilo que vai estar no caminho. A gente sabe que é dor, sofrimento, angústia, rejeição, fome, peste, doença, guerras. O Senhor tem nos preparado para o caminho. A gente vai passando por essas coisas, o povo é que fica assustado. Quem é crente, não. Ele sabe que faz parte do cumprimento da palavra. O mundo se assusta com o que está acontecendo por aí. A gente sabe que Jesus está voltando. Aleluia! Então, com Jesus, não tem como encurtar o caminho.
Ele não tem nos preparado para pegar atalho. Ele preparou para a gente correr o caminho correto. Quando alteramos o destino, ficamos à mercê do propósito. Nos enfraquecemos. Porque se Deus me preparou para que eu cumpra o caminho, quando surge algo novo, eu não estou preparado para tal. Tudo que vem a mexer no destino vai mudar o propósito. Porque se eu e você passa por situações contrárias, não é em vão. Deus tem nos preparado para algo maior. A gente não entende, mas Ele sabe onde a gente quer chegar. Ele sabe. Sabe, certa feita, eu tenho meu trabalho e também eu dou uma rodada de aplicativo para complementar a renda. Certa feita, eu faço aplicativo de moto. Não é de carro, não é de moto. Amo moto. Certa feita tocou uma corrida e era de Água Fria para Engenho do Meio. Quando eu estou indo para a corrida, aí eu percebi assim, destino alterado na corrida, destino alterado. Eu já fico com medo, porque aparece só a mensagem de destino alterado, não aparece qual foi a alteração. Aí eu já vou entrar em contato com a cliente, né? Estou mexendo no celular, aí digo, senhora, eu vi que a senhora mudou o destino. Aí ela fez assim, é porque antes eu estava indo para Engenho do Meio, agora a gente vai chegar em Engenho do Meio e vai voltar para 2 Unidos. Mas senhora, o caminho que eu quero ir é a caminho de Engenho do Meio. Eu não posso chegar lá e voltar para 2 Unidos. Aí ela fez assim, mas é coisa rápida. Eu disse, como assim coisa rápida? Eu disse, como assim coisa rápida? Aí ela fez assim, a gente vai lá, eu vou pegar apenas um porco e a gente volta. O povo não tem limite não, tá? Parece que a moto, olha aí, o que você não imagina dá para carregar na moto. Aí ela fez assim, meu filho, a gente vai lá, eu pego o porco e a gente vai assim, você vai pegar. Eu ganhei um porco, eu disse, e você quer trazer de moto? Disse, não dá não, senhora, eu vou cancelar, viu? Faça isso não, meu filho, ninguém está aceitando. Eu disse, eu vou cancelar. Não dá para trazer um porco. Sabe por quê? Porque quando o destino é alterado, a gente fica, o que vem a acontecer na nossa vida é surpresa. Deus não preparou a gente para as surpresas. Quando eu e você muda destino, a gente fica a mercê, está fraco, aguenta qualquer coisa, suporta qualquer coisa e acaba caindo, porque quando a gente muda o destino, a gente altera o propósito. E isso nos enfraquece. Sabe, o Senhor deu um caminho onde a gente quer chegar. Aí a gente pega um atalho, acreditando que todo caminho leva a Cristo e não leva. E o Senhor, Ele avisa o que vai ter no caminho. Mas o diabo não. O que vai ter no caminho é surpresa. É surpresa e nem sempre a gente está preparado para aguentar. Não estamos preparados. Se eu não vou falar com a mulher, a minha surpresa ia ser o quê? Um porco. É mesmo? Eu fiquei rindo também, Júnior, meu presbítero. Eu só, às vezes o povo tem limite, não. Mas sabe, Deus, Ele quer que a gente cumpra o caminho que Ele estabeleceu. Se você tem pegado caminho e nesse caminho tem tido esfriamento, tem tido dificuldade, tem tido afastamento de Cristo, tem tido dificuldade na caminhada, ei, o seu caminho deve estar errado. Volte para o caminho que Ele estabeleceu. Ah, nesse caminho não tem? Tem. Mas nesse caminho Ele vai contigo e Ele te sustenta onde você passar. Aleluia. A palavra diz que o Senhor, certa feita, em João 14, o povo estava ali agora tudo atônito, preocupado.
Porque ele já estava dizendo diversas vezes que ia morrer. E o Senhor, para tranquilizá-lo, o Senhor fala assim: não, eu vou preparar lugar, mas eu voltarei, e vocês sabem para onde eu vou. Tomé, ele se vira para o Senhor, versículo 4 e 5, e fala assim: então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Sabe, quando eu fico pensando em Tomé, eu fico me lembrando às vezes, época de escola, reunião de trabalho, que muitas vezes está o assunto lá, todo mundo debatendo um assunto, ninguém muitas vezes entende nada, mas tem vergonha de perguntar. Porque aparentemente a pergunta é tão simples e tão fácil que você tem medo de levantar a mão e ser graça para os outros ficar mangando da gente, porque a gente perguntou algo tão bobo. Eu agradeço a Deus que Tomé não teve esse sentimento, Tomé não teve esse pensamento. Tomé disse: Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai. O Senhor vai viajar? Eu não sei, não tem comunicação, como é que eu vou saber onde o Senhor vai? Como é que eu vou chegar lá no Senhor? Aí o Senhor diz para Tomé, Jesus respondeu: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem como chegar ao Pai sem passar por mim. Jesus é o caminho que a gente precisa. Aleluias! Não tem como ter um caminho fácil. Tem que viver Jesus nesse caminho. A segunda coisa é: a cruz nos leva ao arrependimento. A cruz, ela nos leva ao arrependimento. O objetivo de Cristo era de nos limpar de todo o pecado. Quando Jesus ele decide se doar por nossas vidas, ele entendia o nosso estado. Estávamos num estado deplorável. E ele entendia que a gente precisava de salvação. Então ele decide morrer para que a gente agora fosse liberto de todo o pecado. Sabe, o meu estado contava para Cristo. Ele não se alegrava com o meu e com o teu estado. Estávamos sujos desde Adão, mas pelo amor dele, ele decide morrer por nossas vidas e nos dá direito ao arrependimento, ao perdão dos nossos pecados. E muitas vezes, como é que estamos? Como é que estamos no dia a dia com esse arrependimento? Não precisa você me responder, mas como é que você tem se comportado diante dos pecados que acontecem no dia a dia? Será que ele não causa mais sentimento algum? Será que tem sido natural? Será que eu não me constranjo mais porque eu falei uma besteira, eu pensei algo errado, eu agi como não devia? Ei, se o estado está dessa forma, na verdade, estamos secos com Cristo. Porque precisamos entender que o ato dele nos leva ao arrependimento. Não é normal tratar o sacrifício de morte de Cristo apenas como algo histórico. Eu não posso tratar o ato de Cristo, por amor a mim, apenas como algo que aconteceu lá atrás. Eu tenho que me comover pelo que ele fez, pela vida que ele entregou por mim. E como é que eu posso fazer isso? Resplandecendo ele todos os dias. Resplandecendo a sua glória. Precisamos resplandecer ele. Precisamos entender o nosso estado. Se a gente realmente é doente, é pecador, a gente precisa desse Cristo que para ele nos levar ao arrependimento. Lucas 5, 31, 32 fala assim: Jesus tornou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. 1 João 9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se a gente realmente entende que sozinho não conseguimos viver, por que estamos perdendo tempo em nós mesmos? Em nossas vontades, em nossos pensamentos, e nos afastando do caminho de Cristo, e consequentemente, vivendo como se não tivesse arrependimento. Cristo não espera isso de nossas vidas. A terceira coisa que o Senhor colocava no meu coração, que ao passar-me na cruz, viver a cruz de Cristo, as manchas de sangue deixadas na cruz revelam maior declaração de amor que já existiu. Eu não posso olhar aquela cruz manchada de sangue e achar algo simbólico, não. Eu tenho que olhar aquele sangue e dizer: aquele sangue é o sangue de um cordeiro puro, que lá atrás usava o sangue do bezerro, mas ele tomou a frente e sacrificou a sua própria vida por amor a mim. Sabe, certa feita um pai procurou um pastor, perguntando: pastor, é pecado eu morrer para doar a meu filho o meu coração? O que você faria diante de uma situação onde o seu filho precisa de um transplante de coração e você sabe que você é compatível com ele? O que você faria? E aquele pai, pensando que o pastor ia dizer que era pecado, o pastor vira para aquele homem e fala assim: eu não vou dizer que é pecado, mas o seu ato, ele parece com o ato de Cristo, que deu a vida pelos seus filhos, ainda estando pecadores. Sabe? E como o pai que dá a vida pelo seu filho, Cristo deu a sua vida por nossa vida, passando pelo sofrimento que não cabia a ele. Ele era puro, ele era santo, e mesmo assim, e o que eu agradeço a Deus é que o nosso estado não alterou o plano. O nosso estado, ele não alterou o plano da salvação. Por quê? Porque Jesus não esperou nada de nós. Se Jesus fizesse como alguns de nós, que espera algo para que ele possa agir de tal forma, a coisa estava feia. Mas Jesus, ele não espera nada de nós. Ele decide morrer por nossas vidas, nós ainda sendo pecadores. Aleluia, glória a Deus. Ele não pede nada em troca. Ele não fica o tempo todo passando na cara o seu sacrifício. Ele fica o tempo todo derramando amor por nossas vidas. É o que ele fica o tempo todo derramando amor. A gente falhando e ele com os braços abertos. Que nem aquele pai que esperava o filho pródigo, dizendo: vem que eu te amo. Tem um anel novo, sandálias novas para colocar nos teus dedos e nos teus pés. O Senhor tem estado de braços abertos para a nossa vida. Como não se entregar por alguém que deu a sua vida por mim? Sabe, é difícil a ingratidão. Nem a gente gosta de pessoas ingratas. Seja sincero. Quando você faz muito por alguém e você não vê gratidão pelaquela pessoa, é tão cansativo, é ou não é? Parece que só quer vir a nós. E não lembra do que a gente faz por ela. E eu ficava me lembrando esse ato com o Senhor. Quando a gente não atenta para aquilo que o Senhor fez por nossas vidas, o Senhor não questiona, mas a gente se sente tão ingrato. Eu digo por mim. Por nós. Porque o sentimento é assim: meu Deus, eu ando com alguém, eu tenho alguém comigo que me protege, que derrama tudo na minha vida sem eu merecer.
Eu merecendo a morte, ele está lá me dando proteção, como o presbítero Júnior disse. Eu merecendo a fome, ele está lá me dando um alimento. Eu merecendo o pior estado, ele está me dando um bom trabalho. Eu merecendo estar no hospital, ele me dando a saúde. E o que é que a gente faz muitas vezes? Quer viver a nossa própria vontade. Ei, nessa noite, é noite de entender o nosso estado e entender que precisamos estar aos pés de Cristo. Aleluia! Essa é a melhor forma de derramar gratidão. Quer ser grato? Viva aos pés de Cristo. Isso vai pagar, não. Nada que eu e você faça, dá todo o dinheiro, dá todos os bens, dá tudo que possui, entregar a saúde, amanhã morrer por alguém, nada do que a gente faça pagará o preço do ato que ele fez por nossas vidas. Continuaremos devendo. É uma dívida que não tem pagamento. O que a gente pode só é viver a vontade dele, ser grato, agradecer. Agradecer. Sabe, nessa noite o Senhor colocou na minha vida essa palavra e ele me perguntava, e eu quero perguntar também para a igreja. Vai vir após mim? Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Aí eu não tenho vontade não, vá sem vontade, pô. Aí eu estou fraco, vá fraco mesmo. Forte é ele. Aí eu não estou querendo, vá sem querer. Aleluia. Tome a sua cruz. Está preparado para passar a vergonha que ele passou? Começa a pensar na sua vida aí se está muito fácil. É porque a gente não está fazendo o que ele fez. Não tem ninguém que escuta essa palavra e goste de nós. Não tem ninguém que diga algo errado e lhe pergunte qual é a sua opinião e você diga o que a palavra diz e vai dizer, gostei. Não tem. Eles vão nos odiar. Eles vão querer cada dia mais distância de nós. Vão querer cada dia mais e mais nos matar. Está preparado? Está preparado para seguir ele e passar por tudo isso dizendo eu te amo, que nem Estevão disse. O povo apedrejando Estevão e ele dizendo, Senhor, não imputes sobre ele esse crime. Eles não sabem o que fazem. Está preparado para amar, independente da situação? Está preparado para amar com um amor que não foi corrompido pelo pecado? Está preparado para viver uma graça, mesmo o mundo merecendo o contrário? Está preparado para andar na contramão daquilo que o mundo prega? Se tiver, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Que Deus abençoe a igreja nessa noite.